Vou fazer contato com Brasília. Sávia Barreto vai trazer as informações para nós da agenda do presidente Lula hoje, que participou de uma reunião com catadores, Sávia. Qual era o objetivo da agenda? Olha, o presidente Lula, Joelson, já tem uma história com os catadores. Desde 2003, ele apresenta projetos e ações ligadas a essa categoria. Inclusive, todo ano ele passa o Natal com os catadores na associação em São Paulo. E tinha aquele projeto Pró-Catadores, que o presidente Jair Bolsonaro extinguiu durante a sua gestão. Então, hoje foi o dia em que o presidente Lula assinou 2 decretos restabelecendo tanto o Pró-Catadores com um outro nome e também uma política de crédito para essa categoria. Existia uma expectativa muito grande de que ele falasse algo sobre o Banco Central, sobre juros. Ele tem aproveitado essas solenidades para dar alguns recados, mas não foi dessa vez. Ele fez um discurso bem sucinto e basicamente falando que os catadores devem sim cobrar do governo federal mais ações, que essas não são suficientes. Lembrando também que na posse, naquele momento de transmissão da faixa da presidência da República, o presidente Lula escolheu entre as categorias ali que estavam simbolicamente entregando essa faixa na ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos catadores de lixo, então, de materiais recicláveis. Teve a presença de vários ministros, 10 ministros, mostrando a importância dessa categoria para o presidente, entre eles o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Joelson. Aí, as imagens, inclusive, da agenda do presidente Lula com um segmento, Um segmento, aliás, eu diria, Sávia, coerente, porque Lula fez todo o seu discurso de campanha voltado para os segmentos mais populares, aquele trabalhador do dia a dia que encara o desafio de todos os dias, ter que pegar o seu ônibus, ir para o trabalho, enfrentar as dificuldades que, por exemplo, contempla esse universo dos catadores no Brasil, É muito simbólico, Tem a parte efetiva de ser uma política pública implementada pelo governo federal, mas tem também aquele símbolo que o presidente Lula quer transmitir para a população, para o eleitorado, que é de fato de um olhar e uma atenção para a classe trabalhadora. E aí o trabalhador que muitas vezes é ignorado, desrespeitado, que ganha tão pouco, que são os catadores de material recicláveis, o presidente Lula os traz para o Palácio do Planalto e faz toda uma solenidade que coloca eles numa posição realmente com um olhar e uma atenção diferenciada. Ele que volta, o presidente Lula, dos Estados Unidos, de uma agenda importante com o presidente Joe Biden, e amanhã vai estar na Bahia, Santo Amaro. Lá, Joelson, ele deve lançar o Minha Casa Minha Vida, o programa que mudou de nome, No governo Bolsonaro se tornou Casa Verde e Amarela, mas agora volta a se chamar Minha Casa Minha Vida, e a expectativa é que relance, aquela faixa 1, que é a faixa de menor renda e que basicamente tem a maior parte das parcelas subsidiadas pelo governo federal. Então isso deve acontecer amanhã e na quarta-feira o presidente Lula deve ir para Sergipe. Lá ele anuncia programas relativos a obras de rodovias. O que é que a gente percebe? Um esforço para uma agenda positiva depois desse longo mês de janeiro com os atos antidemocráticos, com a crise dos Yanomami. Então o presidente Lula tem pressa de entregar obras para a população. Naquela agenda, naquela reunião do dia 6 de janeiro com os ministros, ele já tinha cobrado isso, Então, acho que obras também que estavam aí paradas, obras que os estados e os municípios podem retomar, o governo federal tem incentivado isso, porque começar do zero é um pouco mais complicado, mas já tem muita obra encaminhada e aí a tendência é que se acelere para que a entrega seja feita nesses primeiros 100 dias, Joelson. Muito bem, Sávia. Vamos falar agora da agenda de Rafael Fonteles, do governo do estado do Piauí. Ele participou de uma agenda primeiro, fiz uma visita à Marinha do Brasil, nós temos aí as imagens, e também, está aí a solenidade ao lado da Marinha do Brasil, com autoridades, A Capitania dos Portos atua lá no litoral piauiense, está aí os homens das Forças Armadas, representantes da Marinha, e Rafael Fonteles participou dessa agenda, que foi a primeira agenda dele como governador em Parnaíba, no litoral piauiense. E depois, o governador Rafael Fonteles falou a respeito de obras no litoral. Ele visitou as obras nas cidades de Parnaíba e também em Luiz Correia. Vamos ver. Do Brasil, que está aqui hoje, o almirante Marcos Olsen, que também faz essa visita aos 168 anos da Capitania dos Portos,
Parnaíba que já teve essa navegabilidade muito forte no passado e vai voltar a ter com o Porto de Luiz Correia, e é isso também que nós iremos demandar à Marinha do Brasil, porque o licenciamento também parte dessa importante organização do Estado brasileiro. E aproveitamos para fazer visitas em obras que já estão acontecendo e serão muito importantes para o desenvolvimento do povo de Parnaíba. Aqui a ponte do Tabuleiro, estamos em cima dela, uma ponte de concreto, agora não mais de madeira, dando segurança para a população e sendo uma rota para chegar no centro da cidade mais rapidamente aqui a partir do Tabuleiro. Também ali o novo aeroporto de Parnaíba, que começa a mostrar, né, as benfeitorias oriundas da PPP, a concessionária já começando a melhorar o terminal de passageiros, daqui a pouco as intervenções no estacionamento, também no parque das aeronaves, para a gente poder fazer o que é mais importante, trazer mais voos de passageiros e de cargas para o aeroporto de Parnaíba, que vai ser um grande hub, tanto para o turismo quanto para o transporte de cargas. E vamos visitar o Porto do Luiz Correia, aquele sonho sonhado por muita gente, inicialmente pelo ex-governador Alberto Silva, vai virar realidade nessa gestão, através inicialmente de um cais pesqueiro. Nosso sonho é trazer uma indústria de conserva de pescado para a área do Porto Luiz Correia e, quem sabe, futuramente ter outros terminais de grãos e de minério, de fertilizantes e de combustíveis líquidos ali no Porto Luiz Correia. Será uma grande alavanca do desenvolvimento do Piauí como um todo, mas em especial do litoral. Elivaldo, o papel do novo porto, do futuro porto, está bem definido na mente do governador Rafael. Né? Percebo que o governador ele tem, Joelson, definido, como você disse, bem na perspectiva da ação governamental. Pode ser que em 4 anos ele não consiga dar integralidade da obra do porto, mas dar esse início de fazer com que o Porto de Luiz Correia volte a ser um porto como foi no passado. Né? Isso aí desde o início do século XX, que vem se trabalhando a possibilidade da construção desse porto aqui no litoral do Piauí. E mesmo iniciando como um terminal pesqueiro, uma indústria de beneficiamento de pescados, mas com a perspectiva de ampliação para ser um centro de exportação de grãos e de intercâmbio comercial através dos combustíveis, deixa o Piauí, eu diria assim, no cenário nacional da economia, insere o Piauí nesse contexto nacional da economia e além de estimular várias cadeias produtivas do Estado. Será, do ponto de vista econômico, a principal intervenção do governo do Estado sob o comando de Rafael Fonteles. Só desejo boa sorte e que realmente as palavras do governador se traduzam em efetiva ação, encontrar os meios, principalmente os recursos, porque aí requer muito investimento. E esse investimento o governador tem a convicção que não será só do patrimônio, só do Tesouro Estadual e nem do Federal. É difícil você atrair somente investimentos públicos, mas através de uma política de concessões, e é possível mostrar a viabilidade econômica do litoral do Piauí através de uma estrutura portuária. Além do aeroporto lá de Parnaíba, inserido e consolidado nesse panorama regional da aviação. Isso é muito importante porque parece que dessa vez as linhas que já estão em operação envolvendo o aeroporto de Parnaíba não serão temporárias, e sim permanentes, com perspectiva de ampliação. Bom, e o governador falou também a respeito de segurança pública e a repressão à criminalidade. Falou das medidas de reforço da segurança no estado do Piauí. É o ponto mais preocupante e a prioridade nossa, tanto aqui no litoral quanto na capital e também em algumas cidades do interior. A segurança é a principal reclamação da sociedade e, portanto, é a nossa principal prioridade e, portanto, a gente não está medindo esforços para aumentar efetivo, para investir na inteligência das polícias, na integração das polícias, na parceria com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, para que seja efetiva essa repressão à criminalidade. E não apenas isso, porque senão vai ser só enxugar gelo. A gente vai prender alguns criminosos e outros jovens, infelizmente, irão migrar para o crime se a gente não levar cultura, esporte, lazer e educação profissional para essa juventude, para que os jovens possam entender que esse caminho do trabalho e do estudo é muito melhor para a vida deles e de suas famílias do que a vida do crime. Então, esse trabalho em paralelo, reprimindo a criminalidade com muita força da nossa polícia, combinada com o Estado chegando, principalmente nas comunidades mais violentas, com a estrutura de educação, cultura e esporte, é o caminho para a gente resolver em definitivo esse problema da insegurança
que eu tenho a consciência plena e me solidarizo com todas as vítimas, inclusive ontem um caso muito dramático, né, de uma jovem estudante de medicina aqui de Parnaíba, nos deixou consternados. Aqui a nossa solidariedade à família e o nosso compromisso de prender os responsáveis. Nossa polícia está toda mobilizada, não apenas para esse crime, mas todo e qualquer crime ser elucidado e os responsáveis devidamente penalizados. Bom, quando a gente vê, Sávia, o governador falar a respeito de um problema antigo que é a da segurança pública e as dificuldades com a violência, e falar das obras estruturantes, olhando para um Piauí do amanhã, a gente entende bem o que é aquela expressão trocar pneu com o carro andando. É não deixar o carro parar, continuar indo na direção do futuro, sem ignorar os problemas do agora. Mas, Sávia, segurança pública e infraestrutura. O governador Rafael Fonteles parece apressado, né, em tomar algumas medidas que possam ser a marca da sua gestão. Ele está há menos de um mês, aliás, menos de 90 dias, né, na função de governador do estado. Ele tem aquela visão, de certa forma, da iniciativa privada, né? Ele que também tem um pé na iniciativa privada, então ele traz esse olhar de uma certa, de um diagnóstico e de uma visão acelerada da resolução dos problemas. E a segurança pública, a gente percebe o protagonismo dela na gestão de Rafael Fonteles quando a gente olha quem o governador escolheu para ser secretário, um homem de confiança, ex-presidente da OAB, Chico Lucas, os recursos e a atenção que são dadas para a parte da segurança pública mostram, de fato, que não é só um discurso de que esse é um problema que o Estado deve resolver com atenção, porque é um problema multifatorial, causado por vários motivos, e a solução também é multifatorial. Passa pela repressão, como o governador falou muito bem, do Estado, porque é o Estado que deve ter o monopólio do uso da força, mas ele passa também por educação, por combater a desigualdade social, desigualdade de renda, e aí entra também a infraestrutura, porque grandes obras envolvem também a mobilização de uma força de trabalho, emprega as pessoas, e as pessoas empregadas e vivendo bem, ganhando bem, elas vão ter mais oportunidades e menos possibilidade de adentrar no mundo do crime. Então, tudo isso está muito relacionado, e esse olhar para Parnaíba também. Parnaíba, que é uma cidade liderada, comandada por um prefeito muito popular, um prefeito de oposição e que tem muitos nomes da base, mais ou menos aí 4, 5 nomes da base de Rafael Fonteles tentando se cacifar em Parnaíba. Rubens Vieira, Flaviana Veras, que se filiou nesse final de semana, Doutor Hélio, tem os vereadores ali, Ricardo é um dos vereadores de Parnaíba, então são muitos nomes tentando justamente se viabilizar, e com essas obras e esses recursos, Joelson, a gente percebe que o litoral, a região norte, tem uma atenção especial do governo do estado.